Olá! Já parou para pensar como as promessas da Constituição realmente saem do papel? Pois é, nem tudo que está escrito ali tem o mesmo tipo de força imediata. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar: os diferentes níveis de aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos entender como isso funciona na prática? O ponto de partida é essa pergunta aí. A gente lê a Constituição e vê um monte de direitos e garantias. Mas será que dá para bater na porta do juiz amanhã e exigir cada um deles? A resposta para essa pergunta, como vamos ver, muda tudo na forma como a gente entende nossos direitos. Então, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente estabelece uma regra básica. Todas as normas têm força? Depois, mergulhamos nos três tipos de eficácia: a plena, a contida e a limitada. E para fechar, a gente vai ver por que saber diferenciar tudo isso é tão crucial. Vamos lá, então. Antes de mais nada, a gente precisa firmar um ponto de partida, a regra de ouro que vai guiar toda a nossa conversa. E o fato é este: não existe letra morta na Constituição. Tudo, absolutamente tudo que está escrito ali tem força jurídica, tem poder de produzir efeitos. Nada é só uma recomendação ou uma boa intenção. Tudo é comando. Certo. Mas se todas têm força, por que algumas parecem que valem mais ou mais rápido que outras? É aí que o jogo fica interessante. É aqui que entra o conceito de aplicabilidade. Basicamente, é a diferença entre um direito existir no papel e a gente poder, de fato, usá-lo imediatamente. Bom, vamos então para a nossa primeira categoria, a mais direta de todas: as normas de eficácia plena. O nome já dá uma boa pista, né? Elas têm efeito imediato. Pensa assim, é como comprar um eletrônico que você tira da caixa, liga na tomada e ele já funciona perfeitamente. Não precisa de mais nada, de nenhuma peça extra. A norma já vem completa de fábrica. Olhando as características, fica claro: a aplicação é direta, imediata. Elas não precisam de nenhuma outra lei para explicar como funcionam. E talvez o mais importante, nenhuma lei pode vir depois e diminuir o alcance desse direito. É um direito total. Um exemplo perfeito para isso é a proibição da pena de morte. É uma regra claríssima, direta, não precisa de lei nenhuma para dizer que é proibido. Desde o primeiro segundo de vigência da Constituição, essa regra já está valendo com força total. É o que se chama de uma norma de alta densidade. Ok, então a gente já viu as normas que são absolutas. Mas e quando um direito também é imediato, mas não é infinito? É aí que a gente entra na segunda categoria, a da eficácia contida. Voltando para a nossa analogia, agora imagina que aquele aparelho que você comprou funciona perfeitamente, mas ele vem com um menu de configurações. E nesse menu é possível limitar ou ajustar como ele vai ser usado. Ele está pronto, mas o alcance dele pode ser contido. Percebe a semelhança e a diferença? Assim como as de eficácia plena, essas aqui também têm aplicação direta e imediata. A grande virada está na possibilidade de restrição. A própria Constituição já avisa: olha, esse direito vale agora, mas ele pode ser limitado, seja por uma lei ou por outra norma aqui mesmo da Constituição. O exemplo clássico é a liberdade de profissão. O direito de exercer qualquer trabalho é imediato, mas a própria norma já abre a porta, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. É por isso que, por exemplo, um advogado precisa passar no exame da OAB. A liberdade existe, mas uma lei veio e conteve o seu exercício. E como essa restrição acontece? Basicamente de três formas. Pode ser por uma lei comum, como essa do exame da OAB. Pode ser por outra norma da própria Constituição, como em situações extremas de estado de sítio. E pode ser também por conceitos mais abertos, como a segurança pública, por exemplo. Muito bem, a gente já viu os direitos que valem na hora, com ou sem limites. Mas e aqueles que são mais como uma promessa, um plano para o futuro? Agora a gente chega na nossa terceira e última categoria, a eficácia limitada. A melhor analogia aqui é a de um móvel que vem desmontado na caixa. Você tem o projeto, o manual de instruções, mas para ele ficar de pé e ser útil, você precisa das peças, dos parafusos, que no nosso caso são as leis que ainda precisam ser criadas. Então, o ponto central aqui é a dependência. A aplicação não é imediata. A norma precisa, obrigatoriamente, de uma outra lei para que ela possa produzir todos os seus efeitos. Sem essa lei, é como ter a planta do projeto, mas não poder construir a casa. E essas normas que precisam de montagem se dividem em dois tipos. Um tipo serve para criar a estrutura do Estado, e o outro tipo serve para dar uma missão, um objetivo para essa estrutura.
Olha a diferença. Os princípios institutivos ou organizativos são os que montam o esqueleto do Estado. O exemplo é o artigo que diz que uma lei vai organizar os ministérios. Já os programáticos dão a tarefa. O artigo que diz que a saúde é um dever do Estado, por exemplo, estabelece um programa, uma meta a ser alcançada. Ok, passamos pelas 3 categorias. Mas na prática, por que saber tudo isso é importante? Porque essa classificação não é só teoria de livro, mas sim uma ferramenta fundamental para a cidadania. Porque essa classificação é basicamente um mapa. Ela nos diz o que a gente pode exigir agora e de quem a gente deve cobrar. É o que transforma o texto da lei em ação concreta. E aqui está o pulo do gato. Se um direito tem eficácia plena ou contida, ele está pronto para uso. Então, se ele for desrespeitado, o caminho é o Poder Judiciário. Agora, se o direito é de eficácia limitada, ele precisa da montagem. A cobrança, nesse caso, tem que ser feita ao Poder Legislativo para que ele crie a lei que está faltando. Isso nos deixa com essa reflexão. Quantas promessas da nossa Constituição ainda estão nessa fila de espera, dependendo de uma lei para se tornarem realidade completa? Fica claro que ter um direito escrito é só o primeiro passo. Fazer ele valer de verdade depende de uma cobrança contínua para que essas palavras ganhem vida.